O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast ou do Show Culturepedia, né? Se você está assistindo a gente na Sportnet, seja muito bem-vindo. Se você está escutando o nosso podcast, se você está escutando, inclusive, hoje é o podcast número 69, tá aí um número legal. Eu gosto de falar de futebol italiano, vamos falar de futebol italiano. E muita Copa da Itália, né? Muita Copa da Itália, as oitavas de final rolando. A gente vai falar sobre os confrontos. E aí, quando a gente for passando pelos confrontos da Copa da Itália, que inclusive você assiste na Sportnet, né? Todos os jogos, a gente vai passando também sobre o panorama da Série A. A gente vai fazendo um apanhado aí, vendo... fulano se classificou na Copa da Itália. Como é que tá na Série A? Fulano foi eliminado na Copa da Itália, mas pelo menos tá bem na Série A. Então a gente vai tentar fazer essa tabela aqui no programa de hoje, já que 6 confrontos das oitavas de final foram definidos e a gente pode aproveitar para falar também sobre o restante da campanha e do calendário destas equipes do futebol italiano. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou com meus fiéis escudeiros. Estou com Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. Hoje eu estou fardando a camisa do Bolonha. Eu quebrei a corrente aqui porque ambos estão vestindo a camisa da seleção italiana. Eu até cogitei também depois que eu vi os dois, mas eu achei que ia ficar muito monocromático o programa. Eu botei um pouquinho de cor, graças ao vermelho do Bolonha. Caio Bittencourt, seja bem-vindo de volta, tudo bem? Você que anda sumido por essas bandas, quero saber como é que tá esse coraçãozinho aí com o Napoli. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. O coração com o Napoli é assim, é sempre uma oscilação muito grande. O eletrocardiograma continua aleatório, mas eu vou confessar que eu estive mais sumido do que o futebol da Fiorentina nesse começo de campeonato. Talvez por esse momento, pensando em Copa Itália, talvez o melhor tenha sido que não tivesse jogo para a Fiorentina nesse primeiro momento, que fosse adiado para janeiro, que aí consegue ficar em paz e tudo mais. Talvez uma má notícia para o Como, que está bem na Série A. Agora pensando no outro confronto que vai para janeiro, Roma e Torino, aí talvez o pior seja para Roma, justo pelo bom desempenho, pelo que tem produzido no campeonato, que nada tá ali no primeiro pelotão, e talvez nem tanto por Torino, mas isso aí é assunto para janeiro. Vamos resolver os assuntos de dezembro. Vamos tentar, né? Vamos tentar resolver. E se você está sumido tal qual o futebol da Fiorentina, você está sequestrado, meu amigo. Você sumiu do mapa, né? Mas não é o caso, né? Você está aqui com a gente hoje, diferentemente do futebol da Fiorentina. Talvez seja o caso. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez seja o futebol do Verona, que não tem vitórias no campeonato, mas que, assim, chega lá perto, tá sempre batendo na trave por uma vitória, sempre perde alguma coisinha. Talvez seja esse o caso, que eu continuo aqui, mas nem sempre a situação permite. Mas tô de volta. Boa. Melhorou, porque o Verona pelo menos tenta, né? O Verona ali esbarra nas limitações, mas você vê ali que tem um esforço. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria que você contasse um pequeno caos na sua abertura, porque as efemérides da Culturepedia são coisa fina, tá, gente? Você que não segue a Culturepedia nas redes sociais, todo dia tem efemérides lá. E a de ontem, a gente está gravando no dia 4, mas no dia 3 de dezembro, foi aniversário do Luciano, ou seria o Heriberto. Nelson Oliveira, conta pra gente quem foi
esse cidadão. Eu tenho certeza que muita gente que escuta a gente sabe da história, mas talvez não ligue os nomes à pessoa, né? É uma pessoa só, tá, gente? O Luciano é o Heriberto é o Luciano, e o Nelson vai explicar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se foi uma tentativa de trocadilho da sua parte dizer que não estava ligando os nomes às pessoas, porque essa história tem exatamente a ver com isso, né? Nomes. O Luciano é um ex-jogador, né? Fez 50 anos essa semana, mas durante muito tempo a idade dele foi outra, né? É um famoso gato, né, do futebol italiano. Ele foi para a Itália ainda, né? Ele foi revelado pelo Palmeiras, né? Aqui na década de 90. Foi para a Itália pelo Bolonha, depois foi para o Chievo, jogou no maior Chievo da história, né, o Chievo que chegou a brigar por vaga na Liga dos Campeões e tudo mais ali no início dos anos 2000. E nesse momento da vida dele, ele decidiu contar que ele não se chamava Heriberto. Era um peso que ele carregava dentro dele, né? Ele não estava satisfeito, né, com isso, de que tinha pegado documentos adulterados, né, de outra pessoa mais nova, né? Para poder entrar no futebol, né? A gente sabe que o futebol tem uma certa idade limite ali, né? Para você conseguir ingressar. Quando você passa dela para você se profissionalizar é muito difícil. E ele acabou sendo convencido, né? Pelo empresário dele na época a fazer isso. E aí ele contou, né? Essa história. Como atenuante, ele pegou apenas 1 ano, né? De suspensão. Depois volta, ainda chega a jogar novamente pelo Chievo. E depois ele vai para a Inter, né? Vai pra Inter, aí não joga bem e tal, volta pro Chievo, aí vira uma bandeira do Chievo, né? Um dos maiores jogadores da história do Chievo. Chegou a jogar, né, fase preliminar de Champions League depois pelo Chievo, né? O Chievo conseguiu se classificar em 2006 em virtude do Calciopoli, e ele estava nesse time aí também. Então ele, muitos anos de Itália, né? E tem essa questão aí envolvendo o Luciano, né? Que ele, inclusive, ele até teve que pagar, né, indenização para o verdadeiro Heriberto, Heriberto Conceição, né? Ele é Luciano Siqueira. E, enfim, apesar de todos os problemas aí que o Heriberto real teve que conviver, né? Para provar que era vivo, né? Porque toda a questão de documentação, que às vezes ele tinha questões judiciais, qualquer, enfim, benefício, tudo ele não podia, porque, teoricamente, ele era outra pessoa. Então, teve muitos problemas com isso, foi indenizado e, no final das contas, a situação se resolveu dessa forma aí. Baita história desse criminoso arrependido, uma história felina, um gato, acho que um dos gatos mais famosos aí do futebol italiano. Mas feliz aniversário, Luciano, ou Heriberto, feliz 50 anos aí, Luciano. Feliz 50 anos ao Luciano. Vamos falar então sobre Copa Itália, depois dessa história aí, desse gato aí que mais parecia um tigre, uma pantera, né? Mas acho muito legal a história porque foi iniciativa do próprio Luciano, né? Acabar com essa farsa. Vamos falar um pouco então da Copa da Itália, começando pela Juventus. A Juventus que venceu a Udinese por 2-0. E, Nelson, a Juventus, ela faz um jogo bom, faz um jogo ruim, faz um jogo bom, faz um jogo ruim. Esse foi um jogo bom. Então, assim, o que faz o torcedor da Juventus querer acreditar, ou por que o torcedor da Juventus deveria acreditar que os próximos jogos da Juventus serão bons, como foi esse contra a Udinese? Sinceramente, acho que não tem motivo nenhum para isso. Tem motivos mais para desconfiar do que é que vem por aí, porque, querendo ou não, a Copa Itália, para muitos times, é uma competição extra. E para a Udinese, a Udinese não vai brigar para cair, né? Para não cair. Mas também não leva a Copa Itália com a mesma seriedade, né? Então, times mistos, aquela história de não vou me comprometer muito, mas se der para passar a gente vai. E, enfim. Então a Juventus, a grande questão é que o Vlahovic se machucou. Se machucou no jogo da Série A, vai ficar pelo menos até março parado. E isso é uma grande incógnita, porque os seus reservas não têm mostrado o futebol esperado, né? O Openda, o Openda, eu chamo de Openda porque, enfim, ele é do Congo e no Congo não tem esse A proeminente do francês. Vou ser decolonial aqui, vou chamá-lo de Openda. Ele para mim tem jogado pior, né? O Jonathan David, ou Davi, né, já que ele é haitiano, né, também tem essa questão de pronúncia aí. Ele haitiano, enfim, a família dele é haitiana, mas ele é canadense, né, representa o Canadá. Ele
contra o Udinese, sim, ele foi bem. Participou lá do lance do primeiro gol, né? A bola desviou no zagueiro também antes de entrar, fez um bom impedido e tudo mais, mas ele tem sido muito irregular. E ele vai ter que, dessa vez, ser o cara que ele era no Lille para poder, de fato, suprir a ausência do Vlahovic. Que, assim, o Vlahovic tem jogo que ele também não vai tão bem, mas ele tem sido o nome mais regular ali dentre os centroavantes da Juventus, né? Claro que do ataque da Juventus o melhor é o Yildiz, né? A gente não tem outra forma de analisar. E se a gente pode ver algo de bom para a Juventus, é a forma do Yildiz. Mas a Juventus tem que confiar muito nisso. E o Yildiz, ele, às vezes, né, também o cara é muito novo, né? De vez em quando fica com essa responsabilidade toda em cima dele, tem que resolver muitos jogos. Segundo tempo, às vezes, ele tá com a questão no joelho também, né? Ele chega no segundo tempo, às vezes, dá uma sumida por ter essa sobrecarga de trabalho em cima dele. Então, acaba ficando um pouco difícil de confiar no o que é que a Juventus vai fazer. Mas, assim, pensando em Série A, que eu acho que é o principal objetivo, né? Chegar ali entre os 4, a Juventus está dando sorte de que a disputa está muito acirrada e mesmo que tenham outros times ali brigando mais em cima, ela não está tão longe deles. Então está na 7ª posição, mas está ali muito perto. Então, eu entendo que, enfim, por histórico e pela dificuldade que é vencer a Juventus na Itália sempre, por mais que a fase seja ruim, é muito difícil ganhar a Juventus, ela vai estar sempre competindo. Então acho que talvez, eu comecei falando, né, de que talvez não tenha motivos, né, assim, se a gente for pensar na parte técnica, né, pelos problemas dos atacantes, dos centroavantes, melhor dizendo, mas tem o Yildiz ali como um porto seguro e tem esse histórico. Agora, outras questões também, eu falei de lesão do Vlahovic, também teve a lesão do Gatti, né, vai ficar um mês aí fora e já é uma defesa que está ali com dificuldades, né? Dificuldades numéricas até. Então, pelo menos nesse mês de dezembro aí, pode ser um pouco difícil para a Juventus. O Locatelli pode acabar jogando mais vezes na defesa. E acho que a Juventus vai ter que ir atrás de um zagueiro aí nessa... Ou de mais de um, né? Assim, eu iria atrás de mais de um, né? Mas também se não sou o diretor esportivo da Juventus, então apenas posso dar o meu pitaco. Até porque você falou que a Juventus tem dificuldades numéricas aí e técnicas também, né? Porque até quando tem números, também não tá essa beleza toda aí com alguns nomes aí. Caio, a Udinese não fez um bom jogo, mas o Atta fez um bom jogo, né? Ou Atta, já que hoje estamos aí providenciando múltiplas pronúncias para vocês escolherem se é o Atta ou o Atta. Ele tá bem. O Zaniolo é um jogador que, dentro do cenário do futebol italiano, ainda pode garantir pontos para a Udinese. Tem o Kenan Davis também, que está com 4 gols na Série A. Então, assim, o Nelson já até se antecipou um pouquinho falando que a Udinese não vai passar perto, mas também não vai conseguir muita coisa. Queria saber sua opinião e se dá para o torcedor da Udinese ter um pouquinho mais de fé, apesar desse jogo ruim contra a Juventus. Até porque dá pra ter fé, porque o foco, querendo ou não, é no campeonato. É ter um campeonato seguro, é fazer os pontos que precisa logo e, assim, não correr risco e, de repente, ver o que sobra dali da confusão. De repente, se o campeonato continua, sei lá, com esse primeiro estágio, com esse primeiro recorte, com todo mundo muito próximo, bom para o Udinese, que de repente pode continuar fazendo pontos e pode, de repente, com um desempenho melhor ainda de Kenan Davis, de Zaniolo, de Atta e outros nomes também. Vale destacar que no campeonato tivemos o Okoye de volta ao gol, que o Okoye estava suspenso por toda aquela questão de apostar em cartão, tudo mais, e acabou voltando. E com esse quesito, eu acho que dá para dar uma minimizada na eliminação da Copa. Até porque, querendo ou não, isso é algo que já se acostumem, porque vamos repetir muito nessa edição. A Copa Itália talvez assim, para quem só tem ela, é a segunda opção.
para quem ainda tem Copa Europeia, ela é a terceira opção. Não deveria ser tratada tão com desgosto assim, mas o calendário não ajuda, porque muitas vezes times como a própria Juventus, vamos falar de outros também, não conseguem dar a rodagem que todo mundo precisa por lesões e N situações, e porque os outros também, ao mesmo tempo que não tem um elenco tão profundo, é difícil de você botar todo mundo para jogar sem que perca a qualidade, sem que faça o time chegar competitivo para um jogo desses. Então você fica num limbo. Udinese que até aqui eu não imaginava que ia ter 5 vitórias no campeonato, até porque a Udinese venceu a Inter e a Atalanta, né? Então assim, dá para conseguir alguma coisinha a Udinese que, enquanto este que vos fala grava este podcast ou este show, é a 9ª colocada da Série A. Vamos para outro confronto da Copa Itália, onde a Atalanta passou o carro em cima do Genoa. Nelson, queria saber se o torcedor já pode se empolgar com o paladismo, se é muito cedo ainda, até porque não foi só essa vitória contra o Genoa, né? Eu noto uma melhora na Atalanta, mas eu queria saber se essa melhora ela já é tão palpável e tão tangível assim para o torcedor ou o simpatizante da Atalanta já ter muita fé de que o time vai conseguir vagas em competições europeias, que foi a discussão na última vez que a gente gravou, né? Se a Atalanta ia conseguir tirar essa diferença, mas eu vejo uma melhora e queria saber o que você vê dessa Atalanta e se essa melhora é tão significativa assim. Sabe aquela pessoa que quando tá ali no ambiente, ela sai, o clima tava pesado, dá aquela desanuviada de instantaneamente? Não vou dizer que o Ivan Juric é um cara de energia carregada, não vou dizer isso, mas ultimamente tá difícil, o convívio tá difícil, o trabalho tá difícil, tá tudo difícil em torno dele, ele tem aquela nuvenzinha de chuva, né, de gibi, de desenho animado que fica em cima da pessoa assim, enfim, ele tá desse nível aí. Então o Juric saiu, virou a chave na Atalanta, né, e acho que também faz parte compõe essa mudança, né, a volta do Scamacca. Eu acho que é uma questão interessante, né? Não que a Atalanta tivesse muitos problemas ofensivos, assim, em termos de nomes, né? Enfim, o Lookman, apesar de ter discutido e tudo mais, e ter tido todos aqueles problemas durante a janela de transferências, ele tem jogado, tem feito seus gols, né? O De Ketelaere tá ali também, contribui, né? Dentro da sua irregularidade. Eu acho que o Kristovic talvez tenha perdido espaço. Me parece que ele acabou perdendo espaço porque, apesar de ter tido as chances e ter atuado muito como um garçom e tudo mais, ele não conseguiu ainda corrigir o grande problema que ele tinha no Lecce. Capitalizar as chances que ele cria e que ele tem em gol. Perdia muito gol e continua desse jeito aí na Atalanta. Na verdade, eu acho que a Atalanta tem até opções de frente demais, né? A gente vê o Daniel Maldini, por exemplo, que jogou na Copa Itália, ele quase não tem jogado nessa temporada, tá ali meio relegado. Eu não sei se o Paladino deve utilizá-lo mais, né? Ele já conhecia ele, né, do Monza, treinou ele no Monza, né? Na sua segunda temporada do Monza, ele chegou a ter um tempinho, né, de trabalho com o Daniel Maldini, então ele já conhece o futebol dele, né? Foi até quando o Daniel Maldini de fato começou a se projetar, que era um jogador que estava ali ainda assim, sem colocação, né? O Milan tá até começando a emprestar e sem imaginar que ele seria utilizado, aí ele vai pro Monza e aí dá uma guinada na carreira dele e foi com o Paladino, né? Então a gente pode imaginar que isso tenha capacidade de acontecer agora de novo. Assim, competir por torneios, né, por vagas nos torneios continentais da próxima temporada pela Série A, eu acho difícil. Aí, o que acontece? Tem a Copa Itália. Só que aí tem a Juventus pela frente, né, na próxima fase. Eu acho que o placar foi muito dilatado contra o Genoa por duas questões, né, como a gente já falou. A Copa Itália muitas vezes é deixada em segundo plano por alguns times, e o Genoa esse sim está brigando para não cair. E quando o Fini
é expulso ainda no primeiro tempo, com o Atalanta já vencendo o jogo, a coisa muda de figura, o Genoa dá uma largada da partida e acaba goleado. O placar, assim, acabou sendo até mais dilatado do que o esperado, né? Tem gol no fim e tudo mais, mas não vejo esse jogo contra o Genoa ali como exatamente um divisor de águas. Eu acho que os outros jogos que a Atalanta fez na Série A, mesmo um tendo sido contra a Fiorentina, que vem mal, e outro tendo sido uma derrota contra o Napoli, são mais interessantes, além, obviamente, do jogo que a Atalanta teve contra o Eintracht Frankfurt, que esse talvez sim tenha sido a grande mostra de que a chave virou. É um 3-0, 3 gols ali no espaço de 5, 6 minutos. Então, é um Atalanta ainda talvez tenha recuperado algumas coisas que tinham com o Gasperini, e o Palladino conseguiu devolver isso ao time. Mas assim, a gente vai ver ainda como é que vai ser nos próximos meses, né? Melhorar vai, com certeza, deve ficar entre os 10, mas aí acho que a distância nesse momento para o quinto lugar, que é o Bolonha, é de 8 pontos, já é uma distância um pouco grande, né? Vai ter que torcer para dar os times lá de cima darem uma ralentada e, obviamente, melhorar o seu aproveitamento. Para sorte da Atalanta, o Bolonha perdeu na última rodada, né? Mas a gente vai falar um pouco daqui a pouco, um pouquinho mais sobre isso. Caio, em que pese tudo isso que o Nelson falou, a expulsão do Fini ter condicionado o jogo, a Copa às vezes não ser tão considerada como deveria por alguns clubes, você não acha que o placar, assim, o 4-0, o jogador sair de campo tendo tomado um 4-0 é um baque, de alguma forma, para o time do Genoa, que inclusive vinha numa sequência razoável na Série A, né? Depois de um começo muito ruim de campeonato, o Genoa até tinha conseguido algumas vitórias muito interessantes, vindo da sequência de jogos aí sem perder, tinha vencido o Sassuolo, tinha conseguido um 3-3 muito doido contra o Cagliari. Parecia que... Eu tô falando só do anímico aqui, tá? Tô falando só do nível de energia do time. Parecia que tava indo muito bem. Você não acha que esse 4-0 pode dar uma baixada nisso aí, não? Em condições normais, baixa. Mas até aí eu acho que De Rossi consegue separar as coisas. Separar César o que é de César, porque efetivamente no campeonato você tem coisas positivas a tirar. Você tem uma série dos chamados resultados úteis nas últimas 4 rodadas que são interessantes. É verdade que é com a turma lá de baixo, mas nesse momento, para quem até o jogo com o Sassuolo não tinha nenhuma vitória, você pontuar o máximo que for, é o ideal para sair dali num primeiro momento. Sair do Z3, pontuar e despachar esse risco. E esse risco, de certa forma, tem sido despachado porque o Lorenzo Colombo tem crescido no ataque. O sistema de 3-5-2 tem sido bem aproveitado. É claro que alguns jogadores acabam tendo sua utilização irregular por N situações. Por exemplo, Norton Cuff, por exemplo, dificilmente seria titular nesse jogo de Copa se ele não tivesse cumprido suspensão na rodada passada do campeonato, porque o Norton Cuff é uma das coisas boas do Genoa nesse campeonato. Você tem o Aaron Martin na outra ala também. Então, você tem essa questão. Copa Itália, você tem muito de você dosar o seu elenco também. A Atalanta estava dosando também. Então, ao mesmo tempo, dá um baque. É claro que assim, eu sempre penso, quando se vem o discurso de que perder é melhor para, digamos assim, você descansar forças e tudo mais, eu penso que não. Eu penso que muitas vezes você pode estar, no futebol de hoje, você pode estar destruído fisicamente, mas se você estiver ganhando o jogo, ganhando os jogos, você consegue, digamos assim, você consegue tirar um gás um pouco a mais. Agora, se você, por exemplo, vai perdendo os jogos, mesmo você tendo um jogo por semana, começa a subir uma ladeira comparado a, sei lá, você acabou de fazer uma academia,
fazer um treino, tudo mais, ou qualquer que seja, e precisa subir aquela ladeirona na sua casa, tudo mais, se você mora numa ladeira. Isso totalmente geolocalizado para esses três aqui. Um com origem em Salvador, tem muita ladeira. Eu em São Paulo, Anderson, historicamente baseado no Rio, agora um cidadão do mundo. Por exemplo, essa coisa assim só é problema para os nossos ouvintes de Brasília. Aí, nesse caso, vai ter que pensar em outra coisa. Inclusive em se mudar, né? Porque Brasília não é legal. Eu já morei em Brasília 2 anos. A minha dica para os nossos ouvintes de Brasília é: saiam daí. Que isso? Vamos falar então sobre Napoli e Cagliari. Ué, eu falo por experiência. Rapaz, você vai ser proibido de entrar em Brasília. Pô, se Deus quiser. Napoli e Cagliari. Nelson, eu queria que você falasse do Cagliari, começasse falando do Cagliari, porque estamos gravando, mais uma vez, no começo de dezembro. O Cagliari não venceu nenhum jogo em outubro. O Cagliari não venceu nenhum jogo em novembro. Em que pese ter feito uma partida muito decente contra o Napoli, em que pese o Caprilli, que é o goleiro do Cagliari, está fazendo alguns jogos bem razoáveis, né, defesas muito importantes. O que dá pra gente falar desse time, Nelson, assim, do momento atual? Porque, meu Deus, parece que, assim, é lógico que tem uma deficiência técnica enorme, mas já ultrapassou essa barreira, né? Já você falou aí da energia negativa do Juric. A energia do cara, eu não sei nem como é que ela pode ser classificada, né? Tem que dar um banho de pipoca nesse elenco inteiro, né, Nelson? Assim, não tem jogado mal, né? Essa é uma grande questão. Não tem... Você contou aí a série de vitórias e de jogos sem vencer, e falou do Caprilli, né? Falou bem do Caprilli, com razão. Mas o Cagliari tá sem vencer porque naquele 3-3 maluco que você falou contra o Genoa, o Caprilli falhou clamorosamente no fim, né? O Martin cobrou uma falta, cruzou na área, né? A bola pingou e tal, ele perdeu o tempo de bola, não entendi o que aconteceu. Ele ficou olhando, a bola pingou e passou por cima, apareceu o bug de videogame, né? E bug de Super Nintendo ainda. Tinha um tipo de gol que você fazia no Super Nintendo com um cruzamento que você jogava de um jeito específico, a bola pingava e passava por cima do goleiro no finado International Superstar Soccer. Pareceu muito isso aí. Mas o Caprilli tem feito uma Série A muito boa, né? Inclusive, segundo especialistas em mercado, é o favorito a ser o substituto do Sommer na Inter, né? Para a próxima temporada. Chegaria a Inter para ser... quer dizer, era, né? Parece que agora o Vicário disse que quer voltar para a Itália de qualquer jeito e aí o Vicário se tornou o novo principal alvo da Inter para o substituto do Sommer, que está em fim de contrato, né? Então, o Vicário, Tottenham, seleção italiana, ex-Empoli, que teria sido, né, o substituto do Onaná na Inter, mas não deu tempo, o Tottenham entrou no meio da negociação e enquanto o Manchester United não fechava com o Onaná, ele acabou indo para a Inglaterra. Bom, parêntese feito. A questão do Cagliari, eu acho que o fato de o Cagliari ter conseguido juntar uma gordura bastante interessante no início da Série A acabou contribuindo um pouco. Talvez o time tenha entrado um pouquinho nessa falta de pressão, talvez, porque se estivesse lá perdendo, estivesse lá embaixo desde o início, talvez o senso de urgência fosse maior. E como eu falei, não tá jogando mal, mas tá faltando o quê? Definir. Tá faltando detalhe, né? Para o Cagliari conseguir alguns jogos. Como, por exemplo, nessa sequência aí sem vitórias, o Cagliari conseguiu tirar a vitória do Verona, né? Na oitava rodada com um gol no finalzinho. Porque teve senso de urgência naquele momento. Tava perdendo por 2-0. Foi lá e reagiu. Então talvez em alguns outros jogos tenha faltado isso. E talvez falte até do Pisacani mesmo, que é um cara promissor como técnico, mas é a primeira experiência dele como treinador de um time profissional. E ele também não tem tanto tempo de técnico de base, né? Ele estava no Cagliari no Primavera, né? Foi campeão da Copa Itália e tal, mas ele não tem essa casca ainda como treinador. Ele tem casca como jogador, né? No próprio Cagliari, inclusive. Mas é uma outra coisa, né? Então, eu vejo que isso aconteceu, por exemplo, com a Cremonese. A Cremonese juntou uma quantidade muito grande de pontos no início do campeonato, mas também passou por uma sequência bem ruim. E aí, essa semana,
jogou essa sequência de lado ao ganhar do Bolonha de forma bastante surpreendente e categórica. Eu acho que o Cagliari está precisando de um jogo assim para voltar aos trilhos, né? Agora, vai demorar um pouco para talvez ter isso, né? Próximo jogo é contra a Roma. Boa notícia pela Série A, né? Boa notícia para o Cagliari. O Cagliari costuma ser algoz da Roma. Desde os tempos de Daniele Conte, né? Filho do Bruno Conte, ídolo da Roma, o Cagliari gosta de ganhar da Roma. Tem bom retrospecto. Depois é a Atalanta fora. E aí sim, ali perto do Natal, dia 21 de dezembro, pega o Pisa num jogo em casa, num jogo bem mais acessível. Mas pode acontecer de o Cagliari chegar nesse jogo e com mais 2 partidas sem vitória. Inclusive, é o mais provável. O problema, a zona de rebaixamento, os times que estão lá embaixo, fora Verona e Fiorentina, que não venceram ainda, todos os outros venceram um jogo ou outro. Então hoje a gente tem ali do Lecce, que iniciou a última rodada. Chegou a estar na zona de rebaixamento da última rodada, durante alguns momentos. Venceu o seu jogo, subiu para 13 pontos, está na 14ª posição. O Pisa, 18º, tem 10 pontos. Então ali tem 5 times separados por muito pouco. Então o Cagliari pode, inclusive, nessa próxima rodada, já estar na zona de rebaixamento. Algo que ainda não aconteceu nessa Série A. Então também tem que abrir o olho. Você falou aí que daqui a pouquinho tem um Cagliari e Pisa que é um jogo um pouco mais acessível, mas o problema é que é acessível pro Pisa também, né? Caio Bittencourt, vamos falar sobre o Napoli, porque a gente falou aqui, Nelson destrinchou aí tudo que faz com que o Cagliari não esteja numa boa fase, e ainda assim conseguiu levar o Napoli para os pênaltis. A gente de fato não vê o Napoli conseguir engrenar, né? Às vezes o Napoli consegue um resultado interessante, mas a gente não consegue ver uma sequência, né? A gente não consegue ver ali uma consolidação dessa equipe, pelo menos ainda não. Por quê, Caio? Acredito que pelo tanto de questões físicas. Inevitavelmente, para você falar do Napoli de Conte, você tem que citar as questões físicas sobretudo. Tem um pouco de azar? Tem. Tem um pouco de questões do próprio Conte. Quando você recebe as notícias de que os treinamentos do Conte chegam a dar 3 horas num dia só, com 2 sessões, num contexto de futebol atual em que você, talvez ali até janeiro por baixo e assim, você pode conferir, fazer com todo mundo, tá? Com o Napoli, com o Atalanta, com o Juventus, com o Inter, com Roma, com o Bolonha e até também com a Fiorentina. Toda essa galera é quarta, domingo sem parar até janeiro. Fiorentina um pouco menos porque a primeira fase, o grupão da Conference acaba agora em dezembro. Mas o caso, por exemplo, da turma da Champions, da turma da Europa League, tem isso. Aí, se você for ver nesse negócio todo, Inter, Napoli e Bolonha ainda tem que pegar uma viagenzinha gostosa para a Arábia Saudita para fazer a Supercopa daqui a algumas semanas, junto com o Milan. Supercopa que, vale dizer, você que está nos assistindo, vai ver aqui na Sportnet também. Sportnet terá a Supercopa. E no meio disso tudo, você olhe para o elenco do Napoli e assim, no começo do campeonato, você teve muitos problemas com lesões relacionadas a zagueiros. Agora a bola da vez são os meio-campistas. Nesse momento você tem Anguissa fora, você tem De Bruyne fora, você tem Gilmour que vai ficar fora um tempo, você agora, depois desse jogo com o Cagliari, descobriu-se que o Lobotka lesionou no aquecimento, tá fora também. Então, assim, chega nesse momento, só tem Elmas, que é um constante irregular. Você tem o McTominay que está dividindo trocentas responsabilidades e assim, fica difícil, que aí evidentemente isso vai oscilar o desempenho dele, quer queira, quer não. E você tem o Vergara que, assim, talvez não fosse do planejamento ele jogar.
mas agora ele vai ter que jogar por conta dessas irregularidades. E foi por isso até que nas últimas semanas o Napoli teve que passar a usar um 3-4-3. Não era da ideia original, porque parte da ideia do Conte, que ele inclusive estava reclamando quando trouxe de volta o 4-3-3, nas rodadas anteriores à parada para a data FIFA, é justamente a questão da superioridade numérica no meio-campo, de tudo aquilo que você tinha, por exemplo, do 4-1-4-1 inicial. Mas agora, nesse momento, você só tem 3 meio-campistas disponíveis. Quer queira, quer não, o Napoli vai ter que contratar em janeiro. Não tem nem escolha que assim, vai ter que assim, primeiro que aparecer, chegar e assinar. Tudo bem que assim, não adianta pegar o primeiro que aparecer e aparecer Lorenzo Luca. Mas aí é complicado. E assim, querendo ou não, o ataque também tem suas irregularidades, justamente por essa do Luca, e também porque o desempenho do Højlund está irregular. Ele tem tido muitas dificuldades nos últimos jogos. Muito porque, assim, originalmente o melhor momento da Atalanta dele na Atalanta foi sempre recebendo bola em profundidade, com menos briga com o zagueiro, mas dele ganhando na velocidade, ganhando nas entrelinhas. Agora o sujeito tem que passar pela mesma experiência que foi a causa dos problemas dele no Manchester United. O jogar de costa pro gol, ter que ficar fazendo pivô, tudo mais, esperar alguém vir de trás. Querendo ou não, em certos pontos o Napoli do Conte continua meio burocrático. Porque assim, os contra-ataques são um pouco mais devagar em relação a outras equipes que demoram menos tempo de um gol ao outro, do próprio gol ao outro. Você tem a questão de esperar um pouco, fazer um jogo mais pausado, e isso fica um pouco mais complicado. Então tem uma série de coisas, mas ao mesmo tempo é inevitável que você pense isso justamente pelas ausências. Aí no ritmo que estão as coisas, vai ter que começar a improvisar ponta no meio, vai ter que botar lateral no meio, e não vai ter como. E até porque também os laterais continuam com problema físico. Gutierrez tem problema físico, Spinazzola vive com problema físico, coitado. E o mais engraçado é que assim, eu acho que já rodou o elenco inteiro de lesão, o único que não lesiona é o Politano. Mas até aí o Politano, assim, o Politano já chegou num nível que, assim, pode ter uma guerra, pode ter algo radioativo, ele sempre vai sobreviver. E, via de regra, ele vai ser um dos preferidos do treinador. Problema? O motivo ele não dá muito. Como não? O cara é imune, pô. O cara tem a imunidade. Sim, mas efetivamente barata, o que conta no futebol são os gols, são as assistências. Deixa eu ver aqui quantos dessa temporada ele fez. Conta no futebol é jogar bola, né? Sim, até agora só uma assistência na temporada. E foi na estreia com o Sassuolo, o gol do McTominay. Pra você ver como faz tempo. Tá muito bem explicado então, Caio, por que o Caio não consegue engrenar. Você respondeu a minha pergunta categoricamente. Vamos falar sobre Inter e Venezia. A Inter foi o único time dessa leva, né, da Copa Itália que enfrentou uma equipe da segunda divisão. O placar sugere isso, mas eu queria que você falasse se isso, o que a Inter pode tirar desse jogo, Nelson, já que, como eu expliquei, era o time que aparentemente, né, no papel, teria o desafio menos desafiador, né? Teria o jogo mais fácil, mas se dá para a Inter tirar algo positivo desse jogo. Acho que sim. Todo mundo ali do meio pra frente, menos o Luiz Henrique, correspondeu, né? O Luiz Henrique dessa vez ele não jogou mal, né? Jogou improvisado no lado esquerdo, mas também foi meio sumido, né? Foi dos jogadores de meio pra frente foi o que menos apareceu. E acho que contra o Venezia, uma chance rara que ele teria, ele deveria ter aproveitado, né? Aproveitado melhor. Até porque a posição dele como reserva ali do Dumfries tá muito ameaçada, porque o Diouf ele jogou contra o Pisa, foi bem,
e fez um gol, bonito gol inclusive, né? Porque o Diouf mostrou, né, eu acho que talvez tenha sido uma das melhores notícias, né, para a Inter, que era uma contratação que a torcida já estava meio desconfiada, porque ele chegou para o lugar do Lookman, né, entre aspas. A Inter procurava o Lookman, depois mudou de ideia para ser um meio-campista, aí veio a história do Manu Koné da Roma, e no final das contas quem chegou foi o Diouf. Então ele já chegou assim meio contestado, né, por essa história aí, e depois ele fez alguns jogos e foi mal, perdendo bola no campo de defesa, permitindo o gol de time adversário e tudo mais. Então depois disso ele ficou completamente escanteado, não entrou em mais jogos, entrou ali bem no iniciozinho da temporada. Depois a gente já tá a Série A chegou à 13ª rodada no último fim de semana, então isso significa que nós estamos já com 1/3 de campeonato já realizado. Então ele sumiu. E aí, por contingências, né, por lesões e tudo, ele volta a ser utilizado. Mas o que é que o Kivo começou a ver? Que o Diouf serviria para ser jogador de ala, para jogar ali. Foi quando ele entrou assim no derby, né, contra o Milan. Ele entra, o Kivo muda o desenho do time para um 4-4-2 e o quarto, né, da direita ali no meio campo é o Diouf, não é o Luiz Henrique. Então, o que é que acontece? Sem o Dumfries, o Diouf começou a ser considerado como esse jogador ali, sem o Dumfries e sem o Darmian, né? Mas o Darmian é um jogador com uma outra característica. Claro que, né, se não tivesse, se o Darmian tivesse fisicamente apto, ele estaria jogando, mas não é o caso. Então o Diouf agora acabou sendo um jogador para ser utilizado ali. O Luiz Henrique jogou no lugar do Dumfries contra o Pisa na ala direita, foi mal, foi substituído, entrou o Diouf. O que acontece? Logo depois da saída do Luiz Henrique, 2 gols da Inter. Um possibilitado pelo Pio Expósito, um golaço do Lautaro, e depois o Diouf participa da jogada, da tabela com o Barella, e sai o cruzamento para o Lautaro fazer o segundo. Jogo seguinte, o que acontece? Diouf também jogando nessa mesma função. Ele faz o quê? Tabela, infiltra e faz o gol. Já fez muito mais do que o Luiz Henrique. Então, a gente deve crer que nesse fim de semana a Inter pega o Como. Quem deve jogar, muito provavelmente, é o Diouf, ali na ala direita. Eu acho que o Kivo viu bem isso, porque o Diouf ele foi contratado por ser muito bom na transição. Os vídeos, né, na época que se falava que o Diouf, quem não conhece o Diouf, e se falava muito de como ele era um jogador que carregava muito bem a bola e de que fazia muito bem a transição. Ele está mostrando isso, e essa é uma característica muito importante para quem joga na ala. O Dumfries é muito forte nisso, então acho que ele acaba tendo de fato uma utilização interessante ali. O Dumfries talvez volte só para a Supercopa, então a Inter tem esse problema para administrar. E eu acho que essa foi a principal notícia, porque o Expósito fazer gol em San Siro pela primeira vez é importante para ele, mas assim, já era esperado, isso ia acontecer um dia. O Expósito e o Boni também, né, também fez um belo gol. Eles elevaram muito, né, o nível do ataque da Inter. Isso a gente já falou aqui, acho que seria até batido falar. O Thuram também ter voltado e tá aí ganhando minutos, né, depois da lesão que ele teve, também ter participado bem, ter feito 2 gols, isso também estava no script, né, digamos. Agora, o mais importante era avaliar esses jogadores que estavam ali meio escanteados, meio devendo ainda, e um foi bem e o outro ainda não mostrou a que veio, né. Inclusive se falou muito que o último trem, né, pro Luiz Henrique não teria sido nem esse jogo contra o Venezia, mas sim contra o Pisa, e ele não aproveitou a chance. Então é muito provável que a Inter vá ao mercado. O Piero Ausilio desconversou e disse que é muito provável que a Inter continue do jeito que está. Eu acho que não. Eu acho que a Inter vai sim agir no mercado, tanto em saídas quanto em chegadas. E eu acho que a saída do Luiz Henrique é bem provável. Eu tô vendo tô vendo burburinho aí realmente de Luiz Henrique, uma possível volta para a França, né? O Marseille acho que seria difícil, mas tem outros clubes aí interessados. E o Diouf, ele tem o que o pessoal ultimamente se chama de arrastada, né? O Diouf, ele vem que nem um trator.
facilitado, porque a marcação do Elliott não foi não foi legal. Quem está acompanhando agora, inclusive, está vendo o gol, pode ver que ele parte e não foi acompanhado, mas não dá para tirar o mérito dele na arrancada. Caio, o Venezia tá bem na Série B, inclusive, pra galera que escuta e assiste a gente, se você não acompanha a Série B, você é bobo, porque a Sportnet passa, né? A Sportnet passa os jogos, então assim, o Venezia tá aí na tela da Sportnet e tá fazendo uma boa Série B. Também é um pouco parecido com o que eu perguntei para você em relação ao Genoa, mas acho que guardadas as devidas proporções, né? Porque assim, acho que ninguém acreditava que o Venezia pudesse também fazer história eliminando a Inter e tal, mas eu acho que o tamanho do placar, né, a elasticidade do placar, ela pode influenciar um pouquinho no resto da temporada do Venezia. Ou não, Caio? Ou você discorda de mim? Discordo mais no caso do Venezia do que no caso do Genoa. No caso do Genoa, se a gente citou lá atrás, tipo, você ainda tem uma questão de partir de baixo do campeonato. Você olha para baixo. O campeonato do Venezia na Série B tem sido olhar para cima. Nada tá ali no pelotão da busca pela vaga direta. No momento que só o Monza deu uma pequena desgarrada ali do pelotão dos playoffs, mas ainda assim são 4 pontos, 5 para o Venezia, que está em quinto. Então é natural que o foco, até pela grande alteração de jogadores que o Stropa acabou promovendo nesse jogo, é natural que a cabeça seja a Série B. É a oportunidade de subir, é a oportunidade de brigar e tudo mais. E, de certa forma, um dos motivos é essa troca de jogadores. É toda essa questão que fez, por exemplo, alguns titulares nem aparecerem no jogo com a Inter. Por exemplo, o Yeboah, que tem sido um dos bons destaques do Venezia na Série B, nem apareceu no jogo. O Kiki Pérez entrou no segundo tempo. A Dorante e fila de atacantes só entraram no segundo tempo. Então isso pesa pra caramba. Até, por exemplo, o Stankovic, que inclusive pertence à própria Inter. Já se falou dele jogar e tudo mais, mas acho que por essa notícia do Vicário, de repente, as coisas mudem. Ele é o titular, mas assim, deram a chance pro Grande para valorizar um pouco mais. Então, é claramente a ideia de que a Copa é para fazer todo mundo do elenco jogar, inclusive no caso da Inter. No caso da Inter, por sinal, é uma boa notícia. O desempenho, principalmente do Boni e do Pio Espósito, são boas notícias, pensando no que a Inter sofria quando não tinha um dos dois entre Lautaro e Thuram na temporada passada. Porque foi justamente essa questão física e tudo mais, principalmente no momento que tinha que tirar um dos dois, que, sei lá, um dos dois precisava ir para o banco, um dos dois machucava, ou, sei lá, tomava cartão. A questão do Arnautovic, por exemplo, e do Taremi, já assim, fazia com que a Inter tivesse problemas. E querendo ou não ajudou. Agora, Boni e Pio Espósito tendem a ajudar. É claro que às vezes, no caso do Pio Espósito, até para pincelar, eu acho que tem uma hype ali, por exemplo, na imprensa italiana, que às vezes é exagerada e um pouco prejudicial. Ultimamente, qualquer sujeito italiano que surja, a imprensa italiana já está querendo colocar o cara no patamar de um dos melhores, dar um status de estrela, dar qualquer coisa. Aí, quando o sujeito chega num jogo grande e não rende, todo mundo vai bater em cima. Quando chega na seleção e não rende, porque o contexto não é grande coisa e tem que lidar com companheiros ruins, aí começam a dar porrada nele. Então, assim, eu acho que é importante
as pessoas terem calma com o negócio. Talvez até o torcedor da Inter é o que mais tem calma nesse processo. É o que mais tem protegido o Pio Expósito nesse negócio. Porque, assim, qualquer italiano que surja ultimamente já é, nossa, aqui está pintando alguém, uma esperança que não sei o quê. Eu sei, você jogar com coisas como Politano e Raspadori na seleção é complicado. Eu entendo, mas assim, por favor, é com esse negócio de você queimar, que na hora H os clubes sempre preferem os mais velhos. E isso num contexto em que a Europa inteira, e se vê isso nos jogos da Champions League, com questão de intensidade dos clubes italianos, se vê nos jogos da Europa League, e até na Conference em alguns momentos, em que equipes um pouco mais jovens, um pouco mais leves, conseguem impor uma certa dificuldade a mais para alguns clubes, para alguns times. Aí eu listo principalmente Napoli e Juventus na Champions, eu cito a Fiorentina na Europa League, por aí vai. Ou na Europa League não, na Conference. O curioso é que os gols do Boni da Inter e do De Roon da Atalanta foram bem parecidos, né, nessa rodada da Copa da Itália. Eu achei o do De Roon mais bonito, mas tem bastante semelhança. A gente tem 2 confrontos para falar ainda, mas o tempo está passando muito rápido, então eu peço aos amigos que meçam suas palavras agora para falar sobre Bolonha e Parma, porque ainda temos Milan e Lazio depois, né? Então, assim, vamos dar uma encurtada, mas vamos falar sobre o Bolonha agora que venceu o Parma. O Bolonha que tomou um susto na Série A na última rodada, né? Um susto porque, não querendo desmerecer a Cremonese, mas o Bolonha é muito forte jogando em casa, né, cara? O Bolonha jogando no Dallara é um time difícil de ser batido. Perdeu na Série A para a Cremonese, graças a 2 gols do Jamie Vardy, mas já deu uma recuperada aí na Copa da Itália. Nelson, queria que você falasse sobre essa vitória sobre o Parma e sobre essa solidez do Bolonha que não foi tão sólido assim contra a Cremonese, mas é um time que tem começado a ter essa identidade, né? A ter essa característica de ser um time confiável, que você olha assim, vai jogar em casa o Bolonha, e acho difícil perder ponto, hein? Contra o Parma também não foi tão sólido assim, né? Precisou do Castro fazer gol ali no apagar das luzes para poder se classificar, mas a gente dá uma perdoada porque é clássico, né? Apesar de ter sido em casa, jogo de Copa Itália, também, você vê, o estádio não estava cheio, e o Dallara costuma ter um público mais presente, né, nos jogos do Bolonha. Só uma coisa do público não tá cheio, nessas coisas a gente precisa reclamar da Liga com os horários. A torcida da Atalanta fez um protesto, quem viu os gols da Atalanta viu uma faixa ali de protestos contra a Liga. Por quê? Porque ele mete jogos em horários pra lá de cretinos. Por exemplo, 3 da tarde em dia de semana é pra matar. 6 da tarde em dia de semana, você não chega no estádio nem por decreto. Mesmo em Bolonha, que é um pouquinho menor em relação a, sei lá, uma Milão da vida, e até mesmo em Nápoles, que o trânsito é um caos. Não, vai ser melhor. Na segunda-feira tem jogo da Série A também, 11 da manhã aqui no Brasil, 3 da tarde lá. Eles estão no caminho certíssimo. Tudo vai ser resolvido. O problema é a pirataria. Calma, vai resolver. Mas assim, o Bolonha eu acho que acabou sentindo um peso, né, na Série A ali. Esse jogo contra a Cremonese, apesar de ser um time, como você falou, Anderson, confiável, sentiu esse peso ali, porque se vence, ia ficar um ponto da liderança, né? E entrar de vez ali. Eu acho que dessa vez sentiu o peso e o David Nicola, técnico da Cremonese, viu bem o jogo. A Cremonese decidiu o jogo com 3 contra-ataques. E aí vou criticar o Vincenzo Italiano, algo que eu jamais fiz na minha vida, que é esse negócio dele de ficar girando o elenco como se ele fosse um obcecado por fazer isso. Ele perdeu o jogo porque ele fez isso aí. Ele botou o Casale, que tem jogado mal pra caramba há muito tempo. O Casale falhou em 2 gols. E tudo bem, tá sem os Skorupski, né? O Ravalha foi mal também, né? O goleiro reserva foi mal nesse jogo, mas o Bolonha teve problemas. E esse rodízio todo, que a gente entende que quando acontece um jogo de Copa, por exemplo, o Bolonha tava cheio de reservas, né, nesse jogo.
O Jonathan Rowe, que fez o primeiro gol, por exemplo, tem jogado pouco. Então, mas no jogo da Série A, ali na segunda-feira, contra a Cremonese, que é um time que, beleza, é um caçula, mas a gente tá vendo que é um time duro nesse ano. Talvez tivesse que ter mexido menos. Eu não entendo essa fixação que ele tem por mexer uma peça ou outra. Parece que é de fato para manter aquela sequência dele, de que ele, na carreira dele na Série A, só 2 vezes ele escalou o mesmo time. Acho que ele pensa nisso toda vez que ele vai fazer a escalação e pensa, eu vou fazer uma mudança só para poder continuar sendo falado desse jeito. Porque não faz sentido. Às vezes ele não tem esse elenco tão imenso, tão cheio de opções, e às vezes os jogos não exigem essa necessidade toda de ele fazer uma ou outra alteração. Às vezes ele tem jogos espaçados o suficiente e ele tem essa mania, e às vezes é isso que faz o Bolonha perder pontos que poderiam botar ele numa briga maior. Porque às vezes o futebol que o time joga, e aí vou elogiar por causa dele também, porque ele monta bem o time dele, acaba não indo além. Eu acho que isso faz uma diferença. E agora, pelo menos na Copa Itália, eu acho que o Bolonha deu um pouco de sorte de não reeditar a final com o Milan logo nas quartas, porque a Lazio não está jogando tão bem assim, e é um adversário mais acessível, vai ser em casa. O Bolonha também, inclusive eu falei mais cedo de histórico de Cagliari e Roma, o Bolonha também é um dos times que mais venceu a Lazio na história do futebol italiano. É um carrasco, misturei carrasco com algoz, é um carrasco frequente da Lazio. Então acho que é favorito para passar nesse jogo, por exemplo. Então você imagina, né? O Bolonha há tanto tempo não chegava tão longe nas competições, com uma potencial, né, segunda semifinal consecutiva de Copa Itália já é bastante, né? E vamos lembrar que o Bolonha tem jogado bem também na Liga Europa. Tem condição de também brigar mais longe aí nessa competição também. É isso. Estamos falando do atual campeão da Copa. Que belíssimo gol de cabeça do Castro, né? A movimentação, ele sai muito bem do zagueiro e a cabeçada. Então, parabéns para o Castro. Caio, eu vou pular o Parma, hein? Peço perdão aí aos torcedores Crutiati, que senão a gente não vai falar de Milan e Lazio, e a gente tem que falar de Milan e Lazio pelo tamanho do confronto. Não, mas assim, o que a gente tem de falar do Parma? Nesse momento, assim... você, sei lá, eu ia te colocar nessa roubada, mas não, eu tô te salvando. Mas é difícil você, assim, tirar de positivo em termos de resultado, é muito pouco. Na verdade, você pode puxar ali uma coisinha ou outra individual, de repente um desempenho do Pellegrino no ataque, no campeonato, um Tircati que pinta bem, e o Bernabé. Mas o que você vai? No gol, assim, uma das coisas boas que tinha, que era o Suzuki, lesionou. Então, assim, aliás, assim, você falar de... Então fale da Lazio, Caio. Exatamente, a Lazio, pensando na Lazio, fez um jogo correto. A Lazio, de certa forma, ela talvez seja o clube italiano que mais leve a Copa Itália a sério nos últimos anos. E até por isso ela faz jogos corretos quando é chamada. Até por isso que tem essas questões. É claro que, sob esse contexto, a Lazio está num momento em que, assim, todo mundo olha nesse momento para quando o tal índice de liquidez lá da Lazio e tudo mais, que bata um valor entre a receita e a dívida, todo mundo espera no momento em que ele chegue no ideal para a Lazio poder contratar. É o que Sarri quer, é o que todo mundo quer. Evidentemente, a torcida da Lazio queria essa notícia junto com uma notícia que o Lotito sairia, mas o Lotito não quer vender. Então, nesse momento, é trabalhar com o que tem e protestar para que o homem saia. Mas, enquanto isso, a vida, a campeonato e a Copa. É uma boa notícia o desempenho do Zaccagni, é uma boa notícia o desempenho do Provedel no campeonato, que consegue manter e tudo mais, e nesse dia de gravação ainda teve um bom jogo do Mandas, goleiro grego, e
é um contexto muito particular, porque a gente falou o tempo inteiro, e vai falar do Milan também, de gente poupando elenco, de gente poupando jogador. A Lazio praticamente não pode poupar jogador. Ela tem um negócio muito limitado, porque é um elenco muito curto por conta dessas restrições. Então aí gente que estava com o pé fora e teve que puxar para dentro porque não pode vender, porque não tem ninguém para jogar nesse momento. E ao mesmo tempo, sob essas circunstâncias, dá para dizer que a Lazio, pelo menos em casa, ela consegue fazer um campeonato correto ali e tudo mais. O problema é que fora de casa a Lazio inexiste. A Lazio inexiste. Fora aquele jogo com o Genoa, foram só poucos resultados úteis. Vamos dizer que o 0-0 com a Atalanta foi útil. Mas mesmo assim, a Lazio fora de casa é o que pesa para que ela não esteja mais adiante, para que ela não esteja no pelotão que vai do Milan até a Juventus no campeonato. Por outro lado, isso pode ser o caminho para a UI. E como o Nelson adiantou, na Copa Itália a Lazio vai jogar fora contra o Bolonha, né? Só para ilustrar o que você está falando aí, não é nada animador pro torcedor da Lazio, que a Lazio vai decidir a vaga na Copa da Itália contra o Bolonha fora. Nelson, vou te colocar numa roubadaça porque a gente está estourado de tempo, mas eu não posso deixar de falar do Milan. Então, assim, seja breve, mas me diga como essa derrota afeta o planejamento do Milan, se é que afeta o planejamento do Milan nesta temporada. Vou dizer que afeta positivamente. Eu acho que Max Allegri deu graças a Deus. Aí eu falei que o Bolonha teve sorte de que o Milan não passou e tal, mas agora o Milan tem no máximo 27 jogos para fazer no final da temporada, até o fim da temporada. 25 da Série A e mais 2 possíveis. Quer dizer, um ele vai fazer, né, na Supercopa, mais um outro jogo extra. Pouco jogo, utilização total do Modric, que vinha sendo utilizado, não foi usado, né, entrou no segundo tempo, no fim do jogo só contra a Lazio. Então vai poder usar o Modric aí à vontade, o Modric que tem jogado bem, e é isso. Pensando em vaga na Champions League, força máxima na Série A, pensando em título também é a mesma coisa, e o Milan tá ali, né? Tá no topo da tabela, tá brigando, então não tem nenhuma má notícia em deixar a Copa Itália de lado, embora, né, a gente até participei, né, no programa aqui na Sportnet antes do jogo, do pré-jogo, e a gente falou, né, o Milan não ganha a Copa Itália desde 2003. Muito tempo, mas o Milan não se importa muito com a Copa Itália, né? Essa é que é a verdade. São 5 títulos. A Lazio, que eliminou o Milan, tem 7. A Lazio tem mais títulos do que o Milan na Copa Itália. Então, desde esse último título da Copa, a Lazio adicionou mais 4 à sua galeria, estava atrás, e agora está na frente. Então, o Milan, o objetivo dele, de fato, agora é ali, vaga na Champions League, segunda estrela, então tá de boa essa eliminação aí. Ninguém vai sofrer, não. Tá aí, muito bom. Muito obrigado, então, por acompanhar a gente por mais essa edição. Quase cometi a indelicadeza de não citar alguns nomes, porque eu falei para vocês deixarem comentários aí no Spotify, se você ouvisse a gente, feedbacks e tal. Então eu queria mandar um abraço, peguei aqui alguns nomes, pro Lucas Coura, pro Márcio Vinícius Nilo e pro Luiz Ferreira. Sigam nos ouvindo, sigam nos acompanhando e sigam espalhando aí a palavra para os seus amigos, para que cada vez mais a gente cresça e cada vez a gente chegue nos olhos e nos ouvidos de mais pessoas. Muito obrigado, a gente volta daqui a 2 semanas. Arrivederci e tchau.